Vida que Fala, um espaço para escutar a vida com Deus. Com Paula Maggioli, Cecília Lima e Júlia Fazani. A cada episódio, uma passagem bíblica, uma conversa com fé e um convite à transformação. Porque existe uma vida que fala e ela pode falar com você. Olá, sejam bem-vindos a mais um Vida que Fala, onde nós temos o privilégio de dividir com vocês nossas experiências à luz do Espírito Santo. E hoje eu tenho o privilégio, como sempre, de ter comigo as minhas companheiras Cecília Lima. Olá, pessoal! Espero que esse episódio seja divisor de águas na vida de vocês. E Júlia Fazani. Olá, pessoal! Privilégio estar aqui. Espero contribuir bastante com o podcast. Pessoal, nós estamos aqui fazendo a leitura de um livro. Então, todo episódio do Vida que Fala, nós falamos de um capítulo desse livro. Então, se você não acessou o episódio anterior, que a gente falou do capítulo 2, e o anterior ao anterior, que a gente falou do 1, nós vamos deixar para vocês disponíveis os links aqui, porque é super importante que você acesse, para que você entenda como um conceito, uma vivência que a gente foi tendo, um aprendizado, ele vai se envolvendo com o outro. Então, o livro que a gente está fazendo a leitura é esse daqui. É um livro maravilhoso, que se chama Eu, Sendo Quem Eu Quero Ser, de John Ortberg. Hoje, então, nós vamos falar de um tema, que é um tema que eu, Cecília, demorei para entender. É um tema que pode trazer várias interpretações, né, meninas? Muito. Uhum. Mas a gente pode, para a gente começar a pensar nesse tema, eu quero trazer para vocês alguns insights. Por exemplo, certamente, um dia na sua vida você já sentiu aquela sensação de você não ter controle das suas emoções. Você sentir medo e não conseguir controlar esse medo. Você se sentir muito bravo ou muito brava e não conseguir controlar isso, e de repente, a hora que você percebeu, isso extravasou na sua fala, na sua comunicação, nos seus relacionamentos. A questão de você querer falar alguma coisa, se posicionar diante de algo que você vê ou acha injusto, mas se calar, ou que você vai tratar com alguém e você não consegue, muitas vezes, ter gentileza para falar com essa pessoa. Tudo que permeia relacionamento, comunicação e também permeia a sua vida interior, a sua comunicação com você mesmo. E como a gente está seguindo um livro, que é esse livro aqui, o Eu, Sendo Quem Eu Quero Ser, como já falamos nos episódios anteriores do Vida que Fala, que se você não assistiu, acessa aqui embaixo, que eu vou deixar os links para vocês. Existe uma vida que fala. E nós estamos falando dessa vida no capítulo 3 do livro hoje, que é um tópico muito, muito desafiador de entender. Para mim foi muito desafiador há um tempo, mas que realmente pode transformar todas essas coisas que eu falei para vocês, que acontecem com uma pessoa em maior grau ou em menor grau, e que tem impacto direto nos tópicos que a gente trata aqui no podcast Oratória Executiva, que são as questões de exposição, comunicação, relacionamento, liderança. Nós vamos falar sobre o fluir com o Espírito Santo. E para a gente falar sobre isso, temos aqui a Júlia, que é a nossa entendedora mais profunda da Bíblia. Já demos essa responsabilidade. Então, já intitulamos. Já intitulamos a Júlia como a pessoa que explica a Bíblia. Não, quem sou eu? Vamos tentar, Não, né? eu acho isso interessante, porque é legal que as pessoas saibam que nós não estamos aqui para falar, dar aula de Bíblia. Exato. Teologia, né? Aula de teologia. Não é aula não é de exatamente teologia. Isso. Que a Júlia, ela tem um entendimento mais profundo da Bíblia.
eu e a Paula, a gente tem um entendimento também, só que eu nunca li a Bíblia inteira. Mas a gente tem, acho que o que a gente tem em comum, as três, é a vida perto de Jesus. Isso, e que é dessa vida que a gente quer trazer para vocês a respeito do Espírito Santo. Isso. Então, o que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, né? A gente está falando sobre a Bíblia, que é o que a gente entende que é o nosso livro de valores e princípios, que é o que a gente segue, somos cristãs. E na Bíblia, o que a gente entende que é o Espírito Santo? É uma pessoa da Trindade, existe o Deus Pai, né? Que é o Deus Criador, o Deus Filho, que é o Jesus Cristo, e o Deus Espírito, que a Bíblia nos fala que quando a gente crê verdadeiramente com a mente e com o coração em Jesus, a gente recebe o Espírito Santo, é o selo do Espírito Santo. Selo significa que ele está grudado em nós, ele está vivendo dentro de nós 24 horas por dia, 7 dias por semana, sendo o nosso conselheiro e o nosso consolador em momentos de adversidade. Vocês têm noção que é isso, gente? Então a gente você tem acesso a um conselheiro que você pode acessar a qualquer momento. A qualquer momento, gente. Não tem horário a qualquer marcado. Momento. E o livro vem nos falar, nesse capítulo, ele nos traz essa verdade que existe uma vida plena, abundante, cheia de alegria e paz, disponível para todo mundo neste momento, desde que a gente esteja conectado com a fonte da vida, que é Deus, e o Espírito Santo nos guiando para as nossas decisões, para nossas ações, para a nossa comunicação, sim, exatamente para tudo, para todos os detalhes da nossa vida, para que a gente chegue ali numa vida abundante. Eu acho interessante a gente falar dos frutos do Espírito, que a gente pode fazer uma comparação que o livro inclusive traz, a comparação do deserto, né? Então vamos imaginar uma vida sem o Espírito Santo. É uma vida sem amor, sem alegria, sem paciência, sem paz, sem benignidade, sem domínio próprio, sem você controlar os seus pensamentos, controlar suas emoções, sem dominar a si, sem bondade e sem fidelidade. Esses são todos os frutos do Espírito. E então a gente pode imaginar um deserto, né? Então um deserto a gente pode fazer a comparação com a nossa vida sem isso. Então ela é uma vida fria. Que mais sem que cor. A gente pode falar? Sem cor. Sem esperança em algo novo, sem controle, sem domínio. Seca. Uma vida seca. Então, é uma vida que não prospera. Uhum. E aí a gente não está falando de prosperidade financeira. A gente está falando de prosperidade de tudo isso, de alegria, paciência, de vida mesmo. Uhum. Uma vida verdadeira, né? E no livro ele traz essa analogia para explicar o efeito do Espírito Santo em nós, que é imaginar um deserto e de repente nesse deserto começa a correr um rio. E aí o rio vai tomando um caminho ali no meio da areia do deserto e de repente onde aquele rio começa a fluir aquela água, começa a surgir plantinhas, né? Aí começa a surgir vida naquele lugar. Então, as plantas começam a convidar insetos, começam a convidar os animais para estarem lá, de repente alguém, né, vai lá e começa a viver naquele lugar e planta árvore, aquele solo começa a ter árvore, a árvore que dá frutos, oxigênio, e aquele lugar se enche de prosperidade e vida, né? Ele se torna algo que puxa o outro, né? As conexões vão sendo realizadas ali no meio do caminho, né? Por um fio de água, tudo acontece. Tudo acontece. E é a mesma coisa da nossa vida com ele. Quando a gente não tem, é uma vida como o deserto. E depois, quando a gente tem, quando a gente entende,
Quando a gente aceita, quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, o que é aceitar Jesus como nosso Salvador? É entender o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz, né? Entender, crer, né? Com mente e com coração. Isso. E a gente recebe esse espírito, que é a graça de Deus. Né? E acho que vai muito, isso que você falou agora sobre o deserto, sobre a terra seca, vai muito de encontro ao Salmo 42 que nós comentamos, que é: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Então é isso, né? A gente, a partir do momento que a gente flui no Espírito Santo, não é água parada, né? Que é a diferença entre rio e represa, né? Se você para, se você, tudo aquilo que Deus te deu, você segura e não deixa fluir através de você, nada acontece, né? Fica tudo parado, fica morto. Sim. E como foi para vocês, meninas, a descoberta do Espírito Santo? Assim, dessa força. Transforma absolutamente tudo, porque tudo que eu vou fazer, todos os meus desafios diários, tudo na minha rotina, eu peço a liderança do Espírito Santo, eu peço que toda reunião que eu vou entrar, todos os desafios, às vezes a gente estava comentando, né? Às vezes a gente tá num problema, a gente tá num dia ali e de repente vem um problema enorme e a gente pensa, eu não tenho como resolver isso, eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho condições. E daí a gente ora, a gente pede o discernimento de Deus, o direcionamento do Espírito Santo, e o dia seguinte, aquele problema que era enorme, já não parece mais tão enorme, a gente já consegue ter uma luz daquilo que a gente vai fazer, às vezes a gente já tem até exatamente a solução, às vezes vem uma pessoa e fala alguma coisa, às vezes você assiste alguma coisa, alguma pregação que fala exatamente o que você teria que ouvir para resolver aquele problema e as coisas vão se encaixando. Então eu acho que no dia a dia, em cada segundo assim da minha vida, tudo que eu vou fazer, todas as decisões que eu vou tomar, eu peço a ajuda do Espírito Santo, e eu acredito que tem uma grande, que desde que eu descobri isso, teve uma grande mudança em toda a minha vida e comportamento. E alegria, né? Alegria. Independente das circunstâncias, né? Porque Nem sempre vai dar a gente certo, está né? vivendo, né, na melhor situação e faz parte. Porque Deus não fala, Jesus não fala que vai ser todo dia maravilhoso, que a gente, né, não é que a gente tem um Espírito Santo, que a gente vai viver num mundo cor-de-rosa. Então, para todos que acreditam, o Espírito está aqui. Né? E quando eu conheci isso, na minha vida, assim, foi uma alegria imensa. Vocês não têm noção, assim, como... Eu lembro que quando eu tive o entendimento, lógico, primário, né? De que, assim, nossa, Jesus morreu por mim. Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e deixou o Espírito que vive em mim. Isso me nutriu de uma alegria sem fim. Acho que de todos os frutos do Espírito, o primeiro que veio foi a alegria. Alegria, assim. E eu lembro muito bem, assim, eu liguei para minha mãe, no dia que caiu a minha ficha, eu liguei, mãe, eu tô feliz. Eu falei para ela isso, eu falei, mãe, eu tô muito feliz. Ela falou, filha, por quê? Daí eu expliquei porque ela... Acho que ela não entendeu muito bem. Daí eu falei, mãe, eu não tenho mais medo de morrer. Eu falei isso para ela, mãe, eu não tenho mais medo de morrer. Porque eu tinha medo de morrer. Eu tinha medo da morte, né? Acho que uma boa parte, eu acho que um dos maiores medos do ser humano é o medo da morte. Aí eu falei, mãe, ela falou, filha, mas por quê? Eu falei, mãe, porque eu sei que se eu morrer, eu vou estar bem. Eu vou estar com Jesus. Sozinha. E aí, essa conexão com o Espírito, e aí eu comecei a, obviamente, né? Depois de crer, ler a Bíblia, fazer oração, andar em conexão. E eu lembro de uma coisa que eu pedi para o Espírito Santo transformar em mim. Eu era muito nervosa para dirigir. Acho que
Quem não é, né? O trânsito, ele exacerba muito os nossos defeitos, né? Então, como vocês falaram, a gente estava falando de perfis aqui, as meninas falaram que eu sou dominante. Então, uma pessoa dominante, ela exacerba no trânsito a dominância. Então, ela quer que o trânsito flua do jeito que ela acredita que tem que ser, né? E aí eu tava contando para elas que meu pai me ensinou a dirigir assim, filha, passa, além da selva. Meu pai foi essa pessoa. Então eu era nervosa no trânsito. E um dia isso assim fazia tão mal para mim, só para mim, para minha vida, pro meu estado emocional, que eu comecei a orar e pedir para Deus, para Deus tirar isso de mim. E o mais curioso é que eu não fiz nada. Mas um dia eu percebi, eu já não estava mais nervosa no trânsito. Eu não fiz nada, assim, tipo, vou botar um bilhetinho no carro para parar, para a hora que eu for, né? Prestar atenção, se eu for dar um berro no carro, eu calar. Eu não fiz absolutamente nada além de me conectar com Deus que mora em mim, o Espírito Santo de Deus que mora em mim. E quando eu vi, já não estava mais agressiva. E eu acho que isso é muito legal. Muito. E pegando um gancho aqui com o próprio livro, ele dá um exemplo da árvore, que ele fala que a árvore, ela não fica responsável, ela não fica focada em gerar os frutos. O papel dela é estar conectada na água. E o próprio fruto vem no devido tempo. Ela fica ali na terra, na água, recebendo os nutrientes. Exato. E daí entra o Salmo 1º, que também fala que a gente dá fruto no devido tempo e que quem está ali conectado com a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus e vivendo em espírito, dá fruto no tempo certo e as folhas não murcham. E tudo que faz prospera. Então entra em total sintonia até com os outros capítulos que a gente fez, né? Que vocês fizeram o primeiro e o segundo, sobre essa vida próspera que existe, que é uma promessa que não é necessariamente dinheiro, né? Existe uma promessa de prosperidade quando a gente está conectado com Deus, quando a gente vive pelo Espírito, aprendendo, se conectando, sempre em comunhão, não deixando esse Espírito se apagar. E daí vem o fruto, foi o que aconteceu com você. Sim. Você se conectou e simplesmente o fruto foi o suficiente, o fruto ele veio. E a gente percebe como essa conexão faz diferença nas nossas vidas, né? É isso que a Ju falou, né? Você tá com um problema no dia a dia, você vai e ora. Então, vai muito em conexão, acredito que com as nossas vidas profissionais, né? No meu dia a dia, o meu pensamento, quando eu estou indo trabalhar, que o Senhor me use conforme a sua vontade. A gente não sabe quem a gente vai encontrar, a gente não sabe o que as pessoas estão precisando. E eu contei uma história para as meninas, de uma das meninas do meu time, que quando eu cheguei para trabalhar com ela, tinha um histórico ali do dia a dia, de algumas dificuldades, de uma liderança nova, e a gente sabe como é difícil liderar uma equipe sem ter tido uma experiência antes, de cuidar de pessoas, é muito complexo. Porque cada vida é uma experiência diferente, histórias diferentes, família e tudo mais. E a gente teve uma caminhada juntas ali, né, e eu, em muita oração por ela, né, eu pedi para que Deus me direcionasse na forma de conduzi-la da melhor forma. E eu acho que Deus planta a semente nas pessoas certas, né? E eu, despretensiosa, nunca tive a pretensão de tentar transformar a vida de alguém, mas com pequenas atitudes ali, de mostrar como a vida pode ser mais leve, mais simples, mais fácil de levar sem tanto peso, sem tanta carga. Porque ele mesmo fala pra gente que o fardo é leve, né? A gente não precisa querer carregar o mundo nas nossas costas. Óbvio que tem um histórico familiar, tem uma história de vida que tem um peso, mas isso também pode ser liberto. Você não precisa carregar o acelerar do pai no ouvido do volante, né, para o resto da vida. Você pode deixar essa carga para trás.
E esses tempos atrás, depois de, acho que de quase um ano juntas ali, ela trouxe uma mudança completa na vida dela. E aí ela falava, não, foi graças a você me ajudou muito. Eu falei, graças a mim não. Eu falei, é graças ao Espírito Santo que me usou para talvez plantar uma sementinha num solo fértil. É de novo, a água fluindo num solo que está pronto para receber. Ela só estava pronta para receber, talvez precisava só de alguém para jogar a semente. E é tão lindo quando a gente vê como Deus pode nos usar, né? Transformar uma vida, acho que é impagável, né? Pra gente olhar essa transformação, né? Eu vejo muito isso, assim, tem a minha imersão em oratória que eu faço uma promessa para as pessoas, né? Você vai vir aqui, você vai entrar aqui inseguro, você vai entrar aqui com medo de falar, não consegue, mas em 12 horas você sai. E quando eu falo isso para as pessoas falam assim, duvidam. As pessoas duvidam, elas falam, não é pouco tempo para tanta coisa. Mas elas não sabem o que eu faço antes. Eu não tô brincando com vocês. Eu entro ali na sala e eu falo, Deus, faz o que tem que ser feito aqui. Deus é o Deus que está aqui, é o Espírito Santo, né? Sim. Faz o que tem que ser feito. Coloca as palavras na minha boca, cria um clima entre o grupo, que o grupo mesmo se transforme, que um vai impactando a vida do outro. Me usa como instrumento, e aquelas horas passam, a hora que termina. E as pessoas vão embora falando, não acredito, aconteceu isso. Transformadas. Quando eu paro e penso o que eu fiz, não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Eu Foi sei. usada. Eu sei. Foi usada. Exatamente. Eu sei que ali eu fiz algumas coisas, falei algumas coisas, mas eu, Cecília, não sou capaz de fazer uma transformação numa pessoa insegura para uma pessoa segura em 12 horas. Verdade. E eu tô aqui para validar que isso aconteceu comigo. A prova viva. Eu posso validar que é verdade. E eu cheguei a falar pra você, tem alguma coisa de diferente que acontece. Você falou, né? Deus você te falou usa, pra mim, Cecília. Eu falei. Eu sou a prova viva disso que você tá falando. E aí, quando eu termino, eu só posso falar assim, obrigada, Senhor, porque eu sei que não fui eu que fiz aquilo. Foi o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que me usa como instrumento para que eu faça o que é minha missão fazer. Agora, todas as pessoas que estão aqui assistindo a gente, elas têm um porquê da existência. Missão. Se você está lá no seu trabalho, você recebeu pessoas para que você desenvolva, para que você lidere, ninguém vai para um lugar por acaso. E muitas vezes você ou tem medo de fazer isso, ou às vezes grosseiro na maneira de tratar, né? Quando um líder ele anda com o Espírito Santo, conectados com o Espírito Santo, e pede para o Espírito Santo fazer a liderança, ele assume. Ele assume. Óbvio que essa pessoa vai ter que se dedicar. Claro. Né? Quando eu chego lá na minha imersão, tem muita coisa que eu fiz. Eu preparei, eu organizei, eu criei material, eu estudei, eu estrategei. Eu tenho 23 anos de jornada que eu chego lá, mas assim, não vou falar, Deus faça por mim. Claro, tem a nossa parte, mas, com certeza. Ele faz. Ele faz. Eu fui procurar, mas a minha parceira aqui vai me ajudar, do versículo que fala, né, que nenhuma folha cai de uma árvore sem a intenção dele, né? Eu acredito que as pessoas surgem na nossa vida, não tem por acaso, né? Sim. Falo sobre a nossa conexão, minha e da Cecília. E depois, já contei isso no episódio, que eu errei, não era para ter ido para uma reunião presencial e era online, e eu cheguei lá e calhou da Cecília estar lá. E tipo, aquele dia ela fala que ela não sabia, mas eu estava num dia péssimo. E ela me levantou de um jeito inexplicável, tanto que eu saí de lá e eu falei assim pro meu marido, eu falei, por que essa mulher tá valorizando tanto quem eu sou? Ela nem me conhece.
Eu tenho talento da excelência. Eu sei ver o bom nas pessoas. Mas e é maravilhoso, né? Então, pensa assim, uma pessoa que ela não tem alegria, de repente ela conhece a Jesus, entende quem é Jesus, passa a ter Jesus, Deus morando no coração dela, o Espírito Santo. Cultiva. Continua aprendendo. Vai ter uma transformação. Tem uma transformação. E pegando o gancho do que você falou, que tem a nossa parte, né? Você falou, eu me preparei, eu fiz, eu estudei, né? Para estar ali, e o Espírito junto, fazendo a parte espiritual, aquilo que a gente não tem o poder, né? O meu filho um dia me perguntou que a gente sempre vai para a escola e a gente vai orando. E eu falo, né, que o Espírito Santo esteja no controle, que a gente siga, né, que a gente consiga seguir a vontade de Deus, tal. E ele começou a me perguntar, mas como assim o Espírito Santo, como é? Não, ele tá dentro de você e tal, né, ele vai te ajudar. Eu dei um exemplo dele carregar, se a gente for carregar um sofá, vamos supor, você consegue carregar um sofá sozinho? Ele, não. Eu falei, e se tiver uma pessoa de um lado e você de outro? Você consegue? Você vai estar fazendo sua parte, mas vai ter uma ajuda ali, cada um vai estar segurando. Você não precisa segurar um sofá sozinho, certo? Você pode ter uma ajuda. Então, esse é o papel do Espírito Santo na sua vida. Ele falou, mas ele tá dentro de mim? Eu falei, tá. Ele falou, mas se eu espirrar muito forte, você vai... Ai, bonitinho. Bonitinho. Mas esse exemplo do sofá, de cada um carregar de um lado, acho que ilustra um pouco essa situação do nosso preparo, né, da gente estar conectado, da nossa comunhão e da parte dele carregando e nos ajudando. A gente não precisa fazer na força do nosso braço, a gente tem ajuda. Exatamente. Nossa, quando a gente entende isso, eu acho que a vida... É uma virada de chave. Sim. A vida se transforma. É. Você não precisa forçar nada, né? E se ele... E o mais legal, assim, que eu acho que... O mais lindo disso tudo, que eu acho que quando a gente aprende a ouvir, a gente entende qual é o caminho a seguir, né? O direcionamento é diferente. Você não vai para lugares, né? Você não toma ações sem antes consultá-lo. Com certeza. Com certeza. Você tem o seu mentor particular todo dia ali do seu lado. E é claro que muitas vezes existe uma briga, né? E Paulo fala em Gálatas da briga entre a carne e o espírito. Muitas vezes a gente quer alimentar a nossa carne, muitas vezes a gente sabe que a gente não pode tomar a devida atitude, que a gente está numa reunião e a gente ficou nervoso, a gente não tem que falar na hora da emoção, mas a gente está ali, né? E a gente quer falar, a gente quer colocar para fora, a gente quer agir de um jeito, a gente acaba apagando o espírito. Lógico, isso existe. Mas eu acho que os erros não invalidam o processo também, né? Então, se a gente errar, a gente vai também, pede perdão, pede de novo para o Senhor guiar, para o Espírito encaminhar e vai seguindo, porque as coisas vão acontecer. Como eu falei, a gente não fica vivendo num mundo cor-de-rosa com toda a perfeição. Isento, mas né, isento dessas situações e dos nossos erros e de agir muito mal e de pecar. Mas Jesus, ele pagou o preço por nós, então a gente consegue se reconciliar com o Pai através do nosso arrependimento, pedindo perdão. E eu acho muito legal, assim, a questão outro dia eu ouvi que que existe a noite para que a gente possa ter o arrependimento, né, e pedir perdão, e o dia que vem com o sol para começar o recomeço, né, começar de novo. Começar de novo. E eu acho que para a gente finalizar, meninas, vamos falar da questão da lacuna. Lá no primeiro capítulo do livro, o autor fala de como nós somos criados de maneira única, especial. Então, existe dentro de mim uma versão que Deus me criou para ser, né? E tem a versão o que eu sou. No dia a dia. O que eu sou. E lembrando que o que a gente não é porque quer.
porque existiu uma vida, né, ali que a gente viveu, Que nos moldou. tem o pecado do mundo, que o mundo, nós vivemos num mundo em decadência, Quebrado. um mundo quebrado, um mundo de valores distorcidos, mais a carne do que o espírito, não mais o ter, o buscar, o conquistar. Eu não estou me tirando disso, né? Acho Ninguém que é isento. ninguém tira disso, mas nós, como somos seres pouco evoluídos, espiritualmente falando, eu acredito. Então a gente é cheio de defeito, de pecado. E esse não é a versão que Deus criou para ser. Então existe a gente como a gente é, e existe o que Deus criou para ser. E no meio existe uma lacuna. Exato. Que não vai ter nada que a gente faça pelas próprias mãos. Então eu posso fazer terapia, eu posso fazer mentoria, eu posso fazer leitura de livros, eu posso fazer caminhos de, né, como chama aquelas jornadas, caminhos de Compostela, como chama? É isso aí, Santiago, né? Que eu vou ficar lá pensando, nenhuma dessas ações, dessas estratégias vão me levar a o que Deus me criou para ser. Faz sentido isso para vocês? Faz. A única relação que vai me levar a me aproximar do que Deus me criou para ser é a relação entre mim e o Espírito Santo de Deus, É a graça. E a graça. que habita em mim. Que é o que nos traz vitalidade, que é o que nos transforma em seres melhores, ou pelo menos na busca de ser um ser melhor, essa pessoa transformada, que transforma, mas é só a graça. Né? Uma vida abundante. E aí tem aquela passagem da Bíblia que fala que a árvore, que Jesus fala, quem permanecer em mim dará frutos, né? Que ele fala que ele é a videira. Eu sou a videira, São os ramos. e vocês são os ramos. Se o ramo permanece conectado à árvore, ele vai dar frutos. Se ele se desconecta, ele não vai dar frutos. Olha quantos versículos tem que é justamente isso. Nós estarmos conectadas ao Pai. Aos valores e princípios dele. Para que a gente gere frutos. E esses frutos também vão ser gerados no tempo certo. Sim. E é maravilhoso. E talvez você que está aqui nos ouvindo, talvez esse assunto para você, né, dependendo do seu conhecimento, da aproximação que você tem com Deus, talvez seja um assunto desafiador para você, um assunto difícil de entender. Mas eu garanto que um dia esse assunto foi difícil para eu entender, foi difícil para Paula entender e para Júlia entender. Quando a gente não tem essa conexão, parece que assim é algo para os outros. Parece que é uma viagem, assim, né? É. Tipo, nossa, como assim? Um espírito dentro de mim, fluindo. Parece um tema fora da realidade, assim. Ou Exato. é para poucas pessoas que isso acontece, mas que eu me achava, falava, gente, eu não entendia, né? Eu lembro, eu trabalhei numa empresa que tinha muitas pessoas que tinham essa conexão. Elas trabalhavam e elas ouviam músicas que falavam dessa conexão com Deus. E eu falava, gente, por que essas pessoas são tão conectadas nessas músicas? É verdade, eu não entendia. Para mim era uma coisa assim, ouvir uma música que falasse do Espírito Santo, que falasse de Deus, para mim era uma coisa assim, não é meu mundo, isso é um mundo à parte. Mas, assim como para mim, para Júlia e para Paula, um dia isso se tornou possível. Se tornou algo que hoje é parte da minha vida, hoje é parte da vida de vocês. E o que a gente precisou fazer?
Eu acredito que nem é uma busca assim que a gente busca. Ah, não, eu vou, mas assim. Conscientemente. Eu acho que tem uma parte consciente, mas tem uma parte de você ouvir os sinais. Né? Porque a vida que eu levava antes, ela não era uma vida que assim eu gostava. Se eu parasse para analisar, assim, eu gosto dessa vida que eu tô levando. Por exemplo, tinha amigos, né, antes de conhecer o Espírito de Deus, né, de conhecer a Jesus. Eu sentava numa mesa onde as pessoas... Eu também fazia parte. Onde ficavam falando dos outros que passavam. Sabe? A roupa daquele, a roupa daquela, não sei o quê. Uma coisa vazia. Aí eu ia para minha casa, dormia, acordava no dia seguinte, ia trabalhar. Ia trabalhar, mas... Ok, trabalhei. Gostava, sempre sem gostei. Sentido algum, né? Gostei do meu trabalho, sempre gostei do meu trabalho. Então, se a gente prestar atenção, se a gente realmente tem na nossa vida amor, alegria, paz, paciência, tudo isso, a gente pode talvez entender que é um sinal, que daí vem a parte consciente, que eu preciso caminhar até Jesus, né? Como? Conversando com amigos, acompanhando Vida que Fala, lendo esse livro, que é muito, muito lindo, procurando ler a Bíblia. As conexões que você vai criando no dia a dia. E não é tudo de uma vez, né? Não vem tudo junto, não é um pacote pronto. Fala assim, não, agora vou começar a ler a Bíblia, vou fazer o devocional, vou para a igreja aos domingos, às quintas-feiras, vou ter um grupo de amigos só da igreja. Não é assim. Não. É um passo de cada vez, é uma transformação de cada vez. Ele é responsável pela transformação. Ele vai transformar seu coração. E orar para que Deus te te ajude a encontrar. Isso. Né? E para as pessoas que pensam, nossa, mas eu já errei demais, não, esse caminho não dá para mim, né? Minha vida já pequei muito, Deus não vai me amar, Jesus não vai mandar o Espírito Santo, não vai me querer, como que vai entrar com tanta coisa ruim que eu já fiz? Não. É para todos. É para todos. Jesus fala, de novo eu vou falar, eu falei da outra vez, Jesus fala, venha e veja. E tudo até pode começar com uma oração, né? Jesus, se o Senhor existe, me mostre que caminho eu sigo. Disposto. Como eu posso te conhecer melhor? Me leve. Me leve. Ai, que lindo! Muito lindo. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a Júlia, para a Paula, para mim, coloca aqui nos comentários. A gente vai ter a maior alegria em responder para vocês. E lembrando que sempre de acordo com a nossa vivência, né, que nós não estamos aqui falando de pessoas que sabem ou são melhores do que qualquer outra, mas de pessoas que viveram, pelo menos eu vivi, num mundo decaindo, mas que encontrei um mundo cheio dos frutos do Espírito, e é uma coisa que eu não abro mão na minha vida. Eu lembro quando eu conheci o meu marido. Meu marido não conhecia Jesus como a gente conhece. Conhecia Jesus, mas não como a gente conhece. Eu falei para ele, olha, de um lugar eu não me afasto. Eu falei para ele. Então, para a gente estar junto, você precisa entender se você vai querer vir para esse lugar comigo, porque é muito bom. Eu não saio dele. Não saio, assim, eu sei que eu posso... Minha vida pode fluir para muitos lugares, mas do Espírito Santo de Deus vivendo em mim, eu não abro mão. Amém. Amém. E nós esperamos do fundo do nosso coração, né, meninas, que essa conversa seja inspiradora para você. E se fez sentido para você, compartilha, nos segue e traga suas perguntas, suas dúvidas, que nós responderemos com muito amor. Isso aí. E muito obrigada por nos ouvir, né? Muito obrigada por nos ouvir até aqui. Obrigada pelo nosso trio maravilhoso. Amadas. Obrigada, meninas. Estar com vocês, meninas, para mim, assim,
Acontecimento. Respiro. É um respiro no meio da muito vida. gostoso. É muito bom. É mesmo. É muito bom. E nos encontramos no próximo episódio do Oratória Executiva, no próximo Vida que Fala, porque o seu melhor está por vir.